Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição bíblica CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Revista de Adultos, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa segunda lição tem como assunto Somos Cristãos. O texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. A verdade prática nos fala que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe está na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 9 e versículo 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de alguma maneira não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que a Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da Igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo, e que os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Primeiro tópico: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro item: subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos após sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não foi uma convocação dos apóstolos para prestar contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao Concílio de Jerusalém registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta.
visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita de Paulo a Jerusalém aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Segundo item, o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. Ou seja, não foi uma espécie de convenção geral dos bispos e apóstolos da igreja primitiva. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, com o profeta Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos, ofertas para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então veja que quando acontecem esses fatos mencionados por Paulo em Gálatas capítulo 2, ele já tinha se convertido a Cristo há 14 anos e vinha fazendo essa pregação durante todo esse tempo. Paulo tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus, diretamente de Deus. Não foi algo que ele tenha aprendido com rabinos, com escribas, doutores da lei, ou mesmo com os demais apóstolos. Ele estava consciente de que sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Terceiro item, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu. Seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião não seria um problema. Tito, no entanto, não era judeu. Ele era grego, ou seja, era um estrangeiro. Foi um risco que Paulo correu ao levar Tito para essa reunião. Mas não foi uma provocação, não foi para introduzir um não circuncidado, um incircunciso no seio dos judeus. Não era isso que Paulo pretendia. Os judaizantes queriam que Tito, melhor dizendo, fosse circuncidado. Lembrando que judaizantes aqui significam aquelas pessoas que faziam parte da religião judaica, haviam se convertido a Jesus, porém elas entendiam que os cristãos também precisavam guardar a lei judaica. Então, eles queriam que os cristãos, principalmente os não-judeus que se convertiam a Jesus, fossem circuncidados, guardassem o sábado, cumprissem todas as regras alimentares judaicas, participassem das festas judaicas, Pentecostes, Páscoa. Então, eles queriam que os gentios se tornassem também guardadores da lei judaica. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé. Ele chegou a circuncidar Timóteo, mas Timóteo, digamos assim, era meio judeu, ou judeu por completo, pois sua mãe também era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Ou seja, ele não cedeu a essa ideia de que os gentios, os não-judeus, tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Para nós entendermos melhor qual é essa problemática, alguns poderão ouvir isso aqui e pensar, mas qual o problema de guardar a lei judaica? Porque se isso fosse admitido, o cristianismo ele se tornaria simplesmente mais uma divisão do judaísmo. Segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro item, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia, daquela região ali, estavam vivendo outro evangelho. Que outro evangelho era esse? O evangelho judaizante, ou seja, eles já haviam saído do paganismo, se convertido a Jesus, aceitado Cristo como Senhor e Salvador, e agora eles estavam voltando a guardar a lei judaica. Ou seja, eles estavam se circuncidando, guardando o sábado, deixando de comer determinados alimentos e assim por diante. Isso deixou Paulo estarrecido, atônito pela rapidez que eles se desviaram. A palavra que ele utiliza aqui no grego significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. Essa palavra era utilizada quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra o seu exército.
Isso significa também mudança de partido político, de filosofia, de religião. Portanto, Paulo utiliza uma palavra muito forte para dizer: vocês mudaram da água para o vinho. Onde vocês aprenderam isso? Eu não ensinei isso a vocês. Eu ensinei a vocês a seguir a Jesus, não a seguir a lei de Moisés. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Quem eram os judaizantes? A palavra vem do grego iudaizó, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Ele aparece só uma vez no Novo Testamento, aqui em Gálatas 2,14. Os judaizantes eram os opositores de Paulo, eram identificados como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como aqueles que se apresentavam como enviados por Jerusalém. E qual a importância de Jerusalém? A igreja mãe. O evangelho tinha começado em Jerusalém. Portanto, uma pessoa que chegava lá dizendo: os apóstolos, a igreja em Jerusalém me enviou, essa pessoa tinha uma autoridade considerável com os gentios convertidos ao evangelho. Na verdade, esses homens não foram enviados pela igreja em Jerusalém. Eles saíram por própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Legalistas porque eles queriam que os não-judeus passassem a guardar a lei de Moisés. Veja, portanto, que essas pessoas, além de tudo, eram mentirosas, porque diziam terem sido enviados pela liderança da igreja em Jerusalém, quando na verdade eles tinham ido por conta própria. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para ser salvos. Ou seja, eles estavam dizendo que os não-judeus que tinham se convertido a Jesus não estavam verdadeiramente salvos. Precisavam também guardar a lei de Moisés, ou seja, se circuncidar, guardar sábado, não comer carne de porco e muitas outras regras judaicas. Terceiro item, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente os apóstolos Pedro, Tiago e João estavam presentes. Pedro é mencionado com o seu nome aramaico, Cefas. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja, conseguiam entrar até mesmo em reuniões apostólicas. Terceiro item, terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Primeiro item, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo também são chamados de evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. São meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Quando a Bíblia fala de evangelho da circuncisão no comando de Pedro, do apóstolo Pedro, ele está falando que Pedro ele tinha um trabalho missionário voltado muito mais para os judeus. Já o evangelho da incircuncisão, ligado a Paulo, não é uma heresia, não é uma outra corrente teológica, simplesmente é para dizer que a maneira de Paulo trabalhar, a sua pregação, seu ministério era voltado aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Ambos, Pedro e Paulo, receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências, com públicos diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Eles tinham que se converter a Jesus, tanto judeus quanto gentios. Segundo item, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar
uma mera seita judaica, como já tinham os fariseus, os saduceus, os essênios e tantos outros. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, a essência do evangelho. Essas pessoas colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Por isso, é chamado de um outro evangelho. Paulo, inclusive, disse: se alguém vos anunciar um outro evangelho, diferente do que nós anunciamos, seja anátema, seja maldição. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Isso significa que essa pessoa vai viver sem regras, sem direção, sem freios? De maneira alguma. Só que a pessoa que se converte a Jesus, ela é regida por outras regras, por outras leis, que não é a lei judaica, é a lei de Cristo. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. O cristianismo, vamos abrir aqui um parênteses para estabelecer bem a diferença, o cristianismo tem Jesus, tem Cristo como centro. Já este evangelho judaizante, ele tem a lei de Moisés como centro. Alguns dos aspectos da lei mosaica. Por exemplo, hoje em dia nós temos grupos religiosos que pegam um dos aspectos da lei mosaica, uma das regras da lei mosaica, a guarda do sábado, e colocam isso como centro da sua teologia. Ou seja, eles são sabadocêntricos, eles são sabadólatras, eles colocam o sábado como centro de toda a sua crença, de toda a sua fé. Em contrapartida, o cristianismo coloca Jesus como centro da sua fé, como centro da sua crença. Terceiro item, as práticas judaizantes atuais são basicamente, hoje em dia, a guarda do sábado, que já mencionamos, a observância rigorosa do kashrut, que é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. Ou seja, é aquela história de, olha, não pode comer porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, etc, etc, etc. Alguém poderá perguntar, mas então isso significa que o cristão pode comer qualquer coisa? Não, não é bem assim. Obviamente, o cristão não vai comer nada, se ingerir nada, nem comer nem beber nada que sabidamente faça mal à saúde. Claro que ninguém vai fazer isso, porque com isso estaríamos ferindo o nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas além disso, existem também algumas restrições alimentares, que estão lá em Atos capítulo 15. O concílio da igreja, a liderança da igreja reunida, decidiu que os gentios que se convertessem ao cristianismo, eles não deveriam comer carne sacrificada aos ídolos e não deveriam comer sangue. Ou seja, qualquer alimento feito com sangue não deve ser ingerido pelos cristãos. Vamos dar alguns exemplos? Aqui no Brasil, nós temos alguns alimentos tradicionais feitos com sangue. Chouriço, galinha cabidela ou galinha ao molho pardo, sarapatel. Esses alimentos são alguns exemplos de comidas brasileiras feitas com sangue, mas pelo mundo afora existem outras. Pois então, esse tipo de alimento para o cristão, ele está proibido. Bem, além da guarda do sábado e das leis alimentares, também entram como práticas judaizantes atuais a liturgia da sinagoga. A sinagoga é a igreja judaica. Ela tem uma liturgia própria, diferente da liturgia cristã. Então não tem porquê, num culto cristão, nós utilizarmos a liturgia da sinagoga. Outro exemplo, o uso do shofar, que é uma trompa, trombeta ou trompete feito de chifre de carneiro. Também temos aqui o uso de roupas típicas judaicas para oração, como o talit, que é um manto ou chale usado no momento de oração, e também o uso do kippar, o solidel, ou seja, uma espécie de chapeuzinho que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Esses tipos de práticas são para os judeus. Não há por que o cristão usar absolutamente nada disso. Isso cheira um pouco judaizante. Infelizmente, muitas igrejas neopentecostais têm ido por esse caminho. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica.
Abrindo um parênteses aqui, todo judeu que segue o judaísmo, seja o ortodoxo ou suas vertentes, ele acaba sendo messiânico, porque eles esperam o Messias. Mas aqui, para efeitos da nossa lição, podemos entender judeu messiânico como sendo aquela pessoa que segue a religião judaica, mas que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e Messias. Então, judeu messiânico tem esse significado aqui. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Escreveu Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que era judeu da gema. É alguém chamado estando circuncidado, ou seja, se foi chamado seguindo a lei judaica, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. O judeu pode continuar seguindo a sua cultura judaica, guardando os feriados religiosos judaicos, praticando todas as ritualísticas judaicas, mas agora com um acréscimo muito maior. Qual é? Agora ele não está esperando o Messias vir. Ele sabe que o Messias já veio e que este Messias é Jesus Cristo. E quanto aos não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide, ou seja, ele não precisa se judaizar. O crente que aceita Jesus como Salvador não precisa circuncidar, guardar sábado, seguir as outras ritualísticas judaicas. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Isso é errado. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Na igreja, há lugar para judeus e não-judeus. Todos seguem o mesmo Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas a regra para o judeu é uma e para o não-judeu é outra. Então é perfeitamente possível que numa determinada igreja, uma pessoa aceite Jesus como seu Salvador, reconheça-o como seu Messias, era seguidor do judaísmo e vai continuar sendo, mas também agora é seguidor de Jesus. Então, por exemplo, quando chegar no sábado, na virada de sexta para sábado, aquele crente vai guardar o sábado. Por quê? Porque ele é judeu. Ele é judeu, então o judeu guarda o sábado. Já como cristão, não vai precisar fazer isso. O cristão não vai precisar. Ou seja, o não-judeu, o gentio, não vai precisar fazer isso. E todos conviverão muito bem dessa maneira. A conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Que reunião? A reunião narrada por Paulo em Gálatas capítulo 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 15. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação dada sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Ou seja, os apóstolos se reuniram, debateram muito a questão e decidiram: aquelas pessoas que são gentios, que não são judeus, e que se convertem a Jesus, eles não precisam guardar a lei de Moisés. Esse parece um ponto irrelevante, mas que ameaçou rachar a igreja naquele começo. Então veja que Deus preservou o seu povo ali de se tornar uma mera seita do judaísmo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes, na verdade, estão colocando remendo novo em pano velho. Ou vice-versa, né? Colocando remendo velho em pano novo. Aqui está, portanto, um resumo da nossa segunda lição da revista CPAD de adultos, neste primeiro trimestre de 2025. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do
nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.